pessoal, boa tarde. Quinta-feira, dia 19 de setembro, está no ar o Bate-Papo Esportivo. Muita informação, debate e análise sobre tudo o que acontece no futebol do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Mais uma baixa na Raposa. Orejuela é convocado. Ansiedade. Atlético se prepara para o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. Título histórico. Atlético Paranaense é campeão da Copa do Brasil 2019. Isso e muito mais agora no Bate-Papo Esportivo. Bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Participe com a gente desse bate-papo para fazer interação entre você de casa e a nossa turma de comentaristas. Renata Guglielmelli. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Ana. Boa tarde para você que nos assiste. Esperamos contar com a participação de todos vocês, hein? Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984950038, 984950038 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. E você pode acompanhar o Bate-Papo Esportivo pelo seu celular. Basta baixar o aplicativo da Rede Catedral pelo Store ou pelo Google Play. É bem simples. Baixe o aplicativo e confira o Bate-Papo Esportivo, assim como os demais programas da TV Horizonte e também da Rádio América no seu celular. Vamos então apresentar os nossos convidados de hoje, começando por ele, nosso querido Bira Marinho. Boa tarde, Bira. Boa tarde. Hoje é dia de decisão, hein? Atlético e Colón. O que você acha desse jogo de hoje? Um abraço, Ana, aos nossos companheiros aqui, a você, telespectador. Me desculpe, hoje a minha voz não está muito boa, não. Um jogo muito difícil para o Atlético na Argentina, um jogo em que o Atlético vai ter que usar muito a paciência e a inteligência, né? Vai ter que se postar muito bem o meio de campo e a defesa, porque da Argentina a pressão vai ser total e o Atlético tem que saber se portar dentro de campo, senão a vaca vai para o brejo. Mas eu acho que o Atlético tem plenas condições de vencer ou até trazer o empate de lá, porque o Atlético tem um time de jogadores cascudos, jogadores experientes. É isso que o torcedor espera do Atlético hoje à noite. Vamos falar muito sobre isso aqui hoje, é claro. E também com a gente, Vinícius Andrade. Boa tarde, Vinícius. Está chegando aí um grande jogo entre Cruzeiro e Flamengo. O que você espera do Cruzeiro para esse jogo? Boa tarde, Ana. Boa tarde ao pessoal de casa. Realmente, é um clássico, né? Clássico que recentemente foi decisão de Copa do Brasil, se enfrentaram em Copa Libertadores. Mas hoje o panorama é bem diferente. O Flamengo montou uma seleção, é líder do campeonato. Para mim tem tudo para ser o campeão brasileiro. E o Cruzeiro vive uma fase muito ruim, né? Zona de rebaixamento. E mesmo jogando em casa, acho que o Cruzeiro tem que encarar a real situação desse jogo, que é se fechar mais. Não dá para o Cruzeiro encarar de igual para igual o Flamengo, mesmo sendo duas equipes que se equivalem na grandeza, mas o momento do Flamengo é muito melhor, então eu sou mais o Cruzeiro jogar fechado por uma bola, sair nos contra-ataques, do que se expor demais, porque o ataque do Flamengo é muito poderoso, sempre faz gols. E também com a gente hoje, veio ontem, pediu para vir hoje de novo, tive que trazer, por que não, nosso Thiago Fernandes. Boa tarde, Thiago. E aí, gostou do grande campeão da Copa do Brasil? Mais do que do grande campeão da Copa do Brasil, Ana, eu gostei da minha apresentação aqui hoje. Muito obrigado pelos convites, tanto ontem quanto hoje. É um prazer estar aqui sempre. Boa tarde ao pessoal de casa, boa tarde a todos os amigos aqui, Bira, Ana, Vinícius. Eu gostei do campeão. Eu esperava que fosse o Internacional. Ontem mesmo eu postei, inclusive, na vitória do Inter. Achei que o Inter fosse vencer por 2-0, mas eu vi que durante o jogo eu percebi que eu estava bastante equivocado. O time do Atlético sabe jogar muito bem, tem muita qualidade, chega muito bem ao ataque e foi um título merecido. Eu acho que é o título venceu o melhor time, venceu o time que estava mais preparado. O time conseguiu eliminar grandes equipes, que foram o Flamengo, Internacional e o Grêmio. Então eu acho que o Atlético está de parabéns aí, um título muito importante para a história do clube.
Vamos falar mais sobre isso aí ao longo do programa. E a formação, gente, de um atleta em alto rendimento começa muito cedo. Desde que é encaminhado por escolinhas de futebol que existem aí pelo país ou quando chega por indicação de olheiros que estão atentos a novos talentos. Minas Gerais, então, hein, é um celeiro de atletas. Já revelou muita gente boa. E em 2019, América e Atlético subiram meninos da base e já entraram fazendo gol, como o do Flávio. O Coelho já revelou campeões como Gilberto Silva, Fred, vários outros aí. O Flávio tem esse talento e pode ir pelo mesmo caminho. Olha só, meio-campista, 19 anos, estreou em 25 de agosto no placar do América 3-2 contra o Guarani. Olha só, o que você acha dele, Vinícius? Ele fez o gol, né? O gol da vitória do América. É um jogador promissor. A gente fala muito de categorias de base, a gente pega o exemplo do Atlético Paranaense, que foi campeão, que aposta muito nesses meninos. O Grêmio também é uma equipe que é um exemplo hoje no futebol brasileiro. E o América tem que seguir por esse caminho. O América não tem muitos recursos, não tem como fazer alto investimento e precisa, sim, dar oportunidade para esses garotos. O América já errou várias vezes contratando medalhões que não serviam para nada. O Michel Bastos, por exemplo, foi contratado, nem jogou praticamente, já foi embora. Então é muito mais viável, é muito melhor você dar chance para esses meninos que têm talentos e podem vingar no futuro. Sim, foi o que você falou, principalmente o América, né, que não tem uma estrutura toda aí para trazer grandes jogadores, tem que investir sim na base. Concorda, Thiago? Concordo. Acho que não é só o América não, na verdade, Ana. Acho que principalmente o América que não tem essa estrutura toda, mas acho que Atlético e Cruzeiro precisam investir na base. A gente vê jogadores de base que aparecem nas duas equipes e vão muito bem. Eu estava até fazendo um levantamento ontem de algumas vendas dos dois clubes, assim, por curiosidade, justamente pela situação do Atlético Paranaense, que entrou em campo com o Bruno Guimarães, com o Léo Pereira, jogadores que são criados na base do clube. E o Atlético tem algumas boas vendas recentes de atletas da base, principalmente na defesa, que é o Bremer, que foi vendido para a Itália, o Gemerson, que foi para o Mônaco. O Atlético tem revelado alguns bons jogadores e precisa focar ainda mais nisso, pensando também no ataque. Aconteceu com o Bernard em 2013. Já é algo um pouco mais distante de hoje, né? Mas o Atlético precisa focar muito nisso. Acho que o Cruzeiro também. A gente vê hoje, por exemplo, a zaga do Cruzeiro pode ser formada contra o Flamengo com dois atletas da base, que são dois bons jogadores, que são o Kaká e o Fabrício Bruno. Então os dois times precisam e muito investir em base. Acho que não só o América. Talvez o América, essa tenha que ser a prioridade, porque o América hoje não consegue fazer investimento como essas duas equipes. Isso. E nem consegue trazer esse retorno para o atleta, mostrando ele em alto nível numa competição de Série A. O América hoje disputa a segunda divisão do futebol brasileiro e é mais difícil mesmo trazer grandes reforços. Mas acho que o caminho é esse, para qualquer clube. Para brigar principalmente com esses dois clubes que têm tido muito mais receita, que são Flamengo e Palmeiras. Acho que a base é o caminho, revelar bons jogadores para conseguir brigar lá em cima. É que a gente vê hoje muitos clubes revelando por necessidade, né? O Fluminense, por exemplo, lança a garotada, mas é muito mais por necessidade, pela carência do elenco. A gente vê bons talentos, o João Pedro, por exemplo, que já foi até vendido. O ideal é que não fosse só por necessidade, mas por bancar mesmo, como o Grêmio faz. O Grêmio poderia investir, mas prefere apostar nos meninos e gera um retorno financeiro também. O Atlético Paranaense também não só tem um pouco de necessidade, mas é também pela filosofia, né? Pelo trabalho que é bem feito na sua direção. A gente vai falar também, olha só, o Bruninho, ele entrou na partida contra o Internacional, jogou, driblou todo mundo, mas não mandou para ninguém a bola. É uma aposta para hoje, à noite na Argentina, ou você acha, Bira, que é cedo demais para isso? Olha lá, meio-campista, 19 anos, estreou agora também. O que você acha desse garoto? Eu acompanho o Bruno há mais tempo nas categorias de base do Atlético. É um bom jogador, né? Tem pedigree, né? Porque o Bruno, pai dele, jogou no Atlético e foi aí bola de ouro bola de ouro ou bola de prata? Bola de prata na época, em 1999, quando o Atlético chegou à final do Brasileiro, foi considerado aí o melhor lateral direito do Brasil. Não apostaria nele no jogo de hoje, talvez ele entrando num segundo tempo aí para aprontar para cima, porque é um jogador liso, dribla muito bem, rápido, chuta muito bem como o pai dele chutava, só que ele é mais habilidoso que o pai. Então eu acredito, mas nesse jogo específico de hoje, eu acho que o Atlético tem que usar a experiência, jogador cascudo, porque um erro como aconteceu, e aqui eu não estou crucificando o Bruninho não, mas o Bruninho entregou um gol para o Grêmio esse final de semana. Pro Inter. Aliás, pro Inter, que
E aí é um detalhe Faltou importante que você experiência. falou. Ou ele é endeusado ou é crucificado. Quando o garoto da base erra também, tem que ter todo esse cuidado para não queimá-lo, né? O torcedor atleticano tem isso por característica, que é o imediatismo, não tem muita paciência com a base, não. Mas o Bruninho, eu acho que ele vai dar certo no Atlético. É um jogador de muito talento, mas tem que ser trabalhado ainda, 19 anos apenas. Vai dar muitos frutos para o Atlético. Eu acredito eu acredito muito nele, Bruninho, mas para o jogo de hoje eu entraria com a turma cascuda. Pois é, então, pessoal, olha só, acabaram de subir para o profissional, tem estrada dentro do clube. Pode ser uma boa aposta do Cruzeiro investir nesses meninos, Vinícius? Com certeza, Ana, ainda mais pelo momento que o Cruzeiro vive, né? O Cruzeiro, nos últimos anos, apostou alto, investiu muito pesado e agora a gente sabe, a situação financeira do Cruzeiro é crítica. Não dá para fazer altos investimentos. E nesse período, a base do Cruzeiro ficou de lado. O Cruzeiro agora começa a colocar alguns jogadores na vitrine, muito mais pela necessidade, como a gente falava. Esses meninos estão tendo oportunidade com o Rogério Ceni, entrando numa furada, né? Porque o Cruzeiro agora em zona de rebaixamento não era o ideal. O ideal era colocar esses meninos numa situação melhor. Mas como o Cruzeiro não tem muita saída, os medalhões não estão dando conta, agora é o momento de apostar. O Cruzeiro tem bons valores, tem o Ederson mesmo, um bom volante, olha lá o na Maurício. tela, Vinícius, Fabrício Bruno, Isso. 20 anos, Kaká também tem 20 anos, sem estreia pelo profissional, olha aí. Tá vendo? Agora que eles estão entrando. Né? Estão pois é, mas já assim, até então não tinham tido tanta oportunidade. O Fabrício né? Bruno surgiu no Cruzeiro, depois rodou, foi para Chapecoense. Isso voltou. ajudou muito, por isso que ele é considerado até experiente. Né? Ele é até o mais experiente desses meninos que estão agora no Cruzeiro. O Kaká eu acho muito bom zagueiro, acho que é um cara que vai evoluir muito, é um zagueiro rápido, tem personalidade. Não tem medo de errar, o que é importante, né? Exatamente, Biro. Ele até errou no jogo passado, né? Ele falhou no lance do gol do Palmeiras. Assim, na minha concepção. Sim. Falhou no lance do gol do Bruno Henrique, mas acho que ele foi bem. Acho que no geral ele fez uma boa partida. A gente tem que levar em consideração o nervosismo, né? Eu acho que deve dar muito nervoso. O garoto tá lá, todo mundo experiente do lado, tem que levar em consideração. O próprio Rafael Santos, lateral esquerdo. O Cruzeiro tem o Egídio e o Dodô. Nenhum dos dois tá jogando nada. Não, e curioso que eu acho que o Cruzeiro negligenciou muito a base do período do Mano Menezes aqui. Verdade. Acho que, assim, não... Utilizou quase nada. Quase nada. Sem querer fazer críticas ao Mano, acho que o Mano era acho que o Mano é um bom treinador. Acho que ele é um dos melhores treinadores do Brasil, mas o Cruzeiro negligenciou muito a base nesse período. O Cruzeiro não revelou os jogadores. Um atleta que veio para a base do Cruzeiro, foi contratado para a base do Cruzeiro e não ficou, e hoje é campeão da Copa do Brasil, é o Rony. O Cruzeiro poderia ter olhado, e foi o Mano que não quis ficar com ele aqui. A diretoria do Cruzeiro trouxe, perguntou, Mano, vamos ficar com esse jogador? 2017, o Cruzeiro pagou R$400 mil nesse jogador. E aí o Mano falou, não quero. Foi vendido para o Japão. Voltou, é campeão hoje da Copa do Brasil, destaque, talvez o craque da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Então, assim, faltou um pouco de visão do Cruzeiro nessa questão de olhar a base mesmo. Pois é, gente, então vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro. Não sai daí?